presença, sem medo, sem nenhum receio, Pai, por causa de Jesus e sua grande misericórdia. Como é bom poder ter dentro de nós o Teu Espírito Santo. Oh, Pai, que nos dá tanta força, coragem, que nos anima, Pai, cada dia a podermos servir ao Senhor melhor e mais e mais. Obrigado por sua palavra que é tão poderosa e que nós podemos, Pai, ler, meditar, ouvir a voz do Senhor através das nossas leituras, dos nossos estudos. E isso é tão confortante, porque nós conseguimos sentir a Tua presença por meio da Sua palavra. E que o Senhor, Pai, nos dirija no pensamento, nos dirija, Pai, na reflexão sobre como dizer quem é Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem vocês dizem que eu sou? Gabriel, por favor, pode projetar a leitura bíblica? Muito obrigado. Talvez vocês imaginaram que eu ia ler Mateus, o Evangelho de Mateus, aonde está escrito essa frase. Mas nós vamos ler lá também. Mas eu queria antes fazer essa leitura na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias formas, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quem nós vamos dizer que Jesus é? Tem pelo menos 10 coisas importantes aqui sobre quem Jesus é. E nós vamos meditar dentro dessas características aqui. E tome nota, se você gosta de escrever sobre isso, porque quem perguntar para você, quem é Jesus? Você pode pegar esse trecho de Hebreus capítulo 1, que tem 10 características aqui. Nós sabemos que Jesus, nós poderíamos passar dias escrevendo sobre quem é Ele. Mas Jesus, a este que nós servimos, a este que nós entregamos a nossa vida, Jesus, Ele é o Filho legítimo de Deus. Diz aqui, no versículo 2, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Agora nós vamos lá em Mateus capítulo 16. Espero que você tenha uma Bíblia aí com você. Mateus capítulo 16. E olha comigo o verso 15.
Mateus 16, 15. Você que está em casa, espero que sua Bíblia já esteja aí nas suas mãos. Mateus 16, 15. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho legítimo de Deus. Imagina, a este que nós entregamos a nossa vida em suas mãos, ele é o Filho legítimo do todo o Criador. E voltando para Hebreus, neste mesmo pensamento, Hebreus capítulo 1, vai falar uma outra característica deste Filho. Hebreus capítulo 1, verso 2, que nós estamos com a nossa leitura base lá, em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz lá que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que nós somos em Cristo, ou com Cristo, por estarmos em Cristo, nós somos co-herdeiros da vida eterna. Jesus é o herdeiro. Jesus herdou a vida eterna quando ele ressuscitou dos mortos, e ele é o herdeiro de todas as coisas, inclusive da vida eterna. E por nós estarmos em Cristo, nós somos com Cristo co-herdeiros da vida eterna. Este é Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Volta lá para Hebreus, se você já está em Hebreus, ótimo. Então, Jesus é o Filho legítimo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus fala aqui que foi por meio dele, versículo 2, no finalzinho de Hebreus capítulo 1. Diz aqui que foi por meio dele, de Cristo, de Jesus, que foi feito todo o universo. É este. Quem é Jesus? É aquele arquiteto, por meio de quem foi feito todo o universo. No Evangelho de João, capítulo 1, fala isso também. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vai falar muitas características aqui também, se Jesus perguntasse para mim e para você. E ele pergunta para mim e para você: quem vocês dizem que eu sou? E todos que um dia passaram pelas águas do batismo, fizeram essa boa confissão diante de Deus e de várias testemunhas, que Jesus é o Filho de Deus. E podemos continuar testemunhando que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E que Jesus, que diz aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 3, fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito. Jesus é este, que é o arquiteto de todo o universo, de tudo o que existe. Tudo o que existe foi criado por ele e por meio dele. Este é Jesus. Pode ficar aí no Evangelho de João. Eu vou voltar lá para Hebreus. E fala uma coisa interessante. Diz
no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, que o Filho é o resplendor da glória de Deus. O que significa isso, hein? Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é este Filho que veio aqui na terra como homem, como eu e você, e fez a glória de Deus brilhar neste mundo, através das ações de Jesus. Jesus, tudo, ele dava a glória para o Pai. Jesus, ele fez aumentar, aqui na terra, a glória de Deus. O mundo, naquela época que Jesus estava andando, o mundo pôde contemplar a glória de Deus através de Jesus. Quando as pessoas viam Jesus, quando Jesus curava, quando Jesus acalmava a tempestade, as pessoas viam a glória de Deus, o poder de Deus. Será que é isso que Deus espera de nós também hoje? Parece que Jesus falou alguma coisa assim. Vocês são a luz do mundo. Nós também somos filhos, co-herdeiros, e precisamos aumentar o brilho, a glória, o poder de Deus. João Batista foi questionado pelos seus discípulos. João Batista preso, seus discípulos chegaram: João, olha lá os seus discípulos, estão indo atrás de Jesus. Aí João fez a glória de Deus brilhar. É assim que precisa ser. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Oh, glória! Jesus é o resplendor da glória. Ele faz brilhar, ele aumenta, ele fez com que o mundo pudesse experimentar a glória de Deus, através da ressurreição de Jesus dos mortos. É este Jesus. E ainda fala em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, e ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Sabe por que isso aqui está escrito? Tem muitas pessoas, infelizmente, no mundo, como esses cristãos que receberam essa carta em primeira mão, tinham dificuldade, começaram a ter dificuldade de entender que Jesus é Deus. Volta para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Então, se tem dificuldade em saber que Jesus é Deus, então deixa eu escrever uma coisa sobre Jesus. Ele é a expressão exata, sem tirar e sem colocar. O que significa isso? Ele é Deus. Capítulo 1, verso 1 do Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. É um mistério profundo, né? Mas nós cremos pela fé. Jesus é Deus. Ele é Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é o Verbo. Ele é a palavra que se fez carne e veio habitar entre os homens.
capítulo 1, verso 14, desse mesmo evangelho que você está aberto nas suas mãos. Ele é o verbo, a palavra, ele é Deus. Volta para Hebreus capítulo 1, nosso texto base. Jesus é o Filho legítimo de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o executor da obra do céu, da terra, de todo o universo, de tudo que nele há. Jesus é aquele que veio para aumentar o brilho, para intensificar a glória de Deus diante dos homens. Jesus é a expressão exata. Não tem o que colocar e não tem o que tirar de Deus. E fala aqui em Hebreus que Jesus ele sustenta todas as coisas por meio, sabe do quê? Ele sustenta todas as coisas por meio do quê? Está escrito. Da sua poderosa palavra. Porque ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os céus e a terra foram feitos por meio da palavra. Haja luz. Jesus, ele me sustenta. Ele sustenta você. Ele sustenta a todos nós por meio da sua poderosa palavra. Quem é Jesus? O sustentador, aquele que alimenta, aquele que dá a energia, aquele que nos capacita, aquele que nos coloca para frente, porque nós precisamos de um ombro, nós precisamos ser sustentados, nós somos seres humanos, fracos, sujeitos ao pecado, sujeitos às intempéries desse calor que está fazendo, daqui a pouquinho vem o frio, sujeito a doenças. E Jesus, por uma só palavra, ele pode mudar toda a situação. Eu não sei o que você está passando hoje, sua família, seus amigos, mas saiba de uma coisa, vamos sempre colocar, como o Oscar colocou aqui, as orações com fé, porque para Jesus ele basta só dizer uma palavra, só, e as coisas podem mudar totalmente, como ele disse, aquela palavra, aquela frase, Lázaro, vem para fora, um homem morto 4 dias, fedendo, o homem sai de um túmulo e vem andando. É este Jesus, aquele que tem, aquele que é a palavra que nos sustenta. Ai, como é bom servir a Jesus. Jesus, ele é o substituto para o sacrifício dos nossos pecados. Diz aqui em Hebreus capítulo 1, verso 3, fala que, depois que ele fala, sobre sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Sabe o que significa isso? Porque Jesus é este que veio morrer no meu lugar, veio morrer no seu lugar. Jesus é esse que veio demonstrar
a misericórdia de Deus para com a humanidade. Ele veio ser o Cordeiro, aquele mesmo Cordeiro que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Deus falou: Abraão, para, seu filho vai ser substituído agora, há um Cordeiro ali, ó. Jesus, profeta, Isaías, capítulo 53, vamos lá. Isaías 53, olha que palavra poderosa. Profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou ler os versículos de 5 a 7. Leia o capítulo todo depois em casa. Isaías 53, versículos de 5 a 7, foi escrito centenas de anos antes de Jesus nos substituir naquela cruz. E Deus falou por meio do profeta o seguinte sobre quem é Jesus. Diz aqui então, Isaías 53, 5. Jesus é aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas desviadas, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quem é Jesus? Aquele que fez por mim e por você o que nenhum ser humano na terra vai fazer. Morreu, foi castigado, morreu em nosso lugar. Mas ele não parou lá. Ele não parou na morte. Volta para Hebreus, capítulo 1. Ele não parou lá. Ele não parou. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1 fala que depois então, versículo 3, final do versículo 3, que depois dele ter realizado a purificação dos pecados, dos nossos pecados, não dele, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é Jesus? Aquele que está glorificado, aquele que morreu, que ressurgiu e está glorificado com o Pai, sentado direito da majestade. Sabe o que significava isso? Para aquelas pessoas que receberam essa carta em primeiro lugar, para o contexto da época, sentar à direita de uma pessoa, lugar de honra, lugar de honra. Jesus, ele ressuscitou e está sentado à direita da majestade. Sabe o que significa isso? Que Jesus foi honrado. Jesus é digno de honra. Quem é Jesus? Aquele que é digno de honra, que ressurgiu, que está vivo. Olha só que interessante. Diz aqui o texto que ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Volta lá um pouquinho em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Olha que cena que descreve o que o autor de Hebreus colocou ali. Atos capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, verso 54. Este aqui é aquele momento
em que Estevão acaba de fazer uma magnífica pregação sobre Jesus, começando desde o Velho Testamento. Estevão está pregando a palavra de Deus, e ao final da sua pregação, aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação do Evangelho do glorioso Jesus Cristo, disseram o seguinte, versículo 54, Atos 7, 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eu estava meditando nessa palavra aqui, me dá até arrepio sobre algumas coisas. Eu já vi tanto teólogo cristão debruçado em cima dessa palavra aqui, e debruçado em cima de Hebreus capítulo 1, que a Bíblia está contraditória, porque em Hebreus capítulo 1 fala que Jesus está sentado. Em Atos capítulo 7, Jesus está em pé. Já ouvi que debateram tanto sobre isso. A Bíblia está contraditória, porque lá em Hebreus Jesus fala que ele está sentado à direita da majestade. Lá em Atos fala que ele está em pé. Ô gente, vamos simplificar as coisas, meu Deus. Jesus está vivo. Jesus não está sentado morto, não. Ele está vivo, na hora que ele viu Estevão entregando a vida por causa do nome dele, ele levantou para ver essa cena. Ele está vivo, ele não está morto, não vai ficar pregado, não. Ele levantou, ele senta, ele levanta. Se tivesse morto, ele ficava sentado ou deitado. É simples a conclusão. Ele senta, ele levanta na hora que quiser. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia não tem contraditória, não. A Bíblia é viva, Jesus é vivo. Quem é Jesus? É aquele que está vivo, é aquele que está ali à direita da majestade, vivo. Quem é Jesus? Aquele que está vivo, olhando por nós. Eu tenho tanta imaginação. Eu fico imaginando se for isso. Veja o que aconteceu com Estevão. Eu fico imaginando. Jesus viu aquela cena, levantou para ver uma cena de um homem não negando o nome dele, sendo apedrejado até a morte, mas para sustentar o seu Senhor. É uma cena digna de ver em pé. Quem é Jesus? Diz aqui em Hebreus capítulo 1, fala que ele é superior aos anjos. Se alguém aí no passado ficava orando para o seu anjinho da guarda, eu sei que você já deixou essa bagagem, né? Porque nós aprendemos agora que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos seres celestiais, que foram criados por Deus. Jesus não foi criado, porque Ele é Deus. Ele é superior aos anjos. Então, quando você vê alguém falando sobre anjo, e que vai orar para o anjinho, você fala, ora para aquele que é superior aos anjos. Tinha cristãos aqui que talvez tinham dificuldade com isso, por isso que está escrito que ele é superior aos anjos. E aí você vai ver no capítulo 1 de Hebreus, que ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar sobre essa característica de Jesus, é sobre ele sendo superior aos anjos, que começa no versículo 5 do capítulo 1, depois você pode ler. Mas eu gostaria de finalizar
com o último ponto. Só relembrando, Jesus é o filho legítimo, é o herdeiro de todas as coisas, é o engenheiro, arquiteto e executor de toda a obra do universo e de todo esse planeta. Ele é aquele que aumenta a glória de Deus. Jesus é Deus, a expressão exata dele. Jesus é o que sustenta a nossa vida, tudo por sua poderosa palavra. Jesus é aquele que nos substituiu no sacrifício pelos pecados. Jesus é aquele que recebeu honra e está vivo na majestade, na glória. Jesus é aquele que é superior aos anjos, e Jesus é aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Fala aqui em Hebreus capítulo 1, no final da nossa leitura. Fala aqui que Jesus é este, que recebeu um nome. Fala aqui, versículo 4, que ele tornou-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que recebeu, é superior ao deles. Qual é este nome? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, diante dos líderes religiosos, abra sua Bíblia para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, diante dos líderes religiosos que queriam tampar a boca de Pedro e de João, para não falar mais neste nome. Atos capítulo 4, e olha a ousadia de Pedro, porque estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, verso 11. Os líderes religiosos queriam que Pedro e João não mais falassem neste nome. Leia depois Atos capítulo 4 inteiro. E Pedro e João disseram o seguinte, versículo 11. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus recebeu este nome porque ele se tornou o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe a podermos ter sempre na mente, no coração, na ponta da língua, a resposta para quando Jesus perguntar: quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o filho legítimo, Senhor. O Senhor é o herdeiro. O Senhor é quem criou todo esse universo. O Senhor é Deus. O Senhor que me sustenta. Olha, gente. Que Deus nos abençoe a continuarmos derramando a nossa vida diante deste nome que é Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, ó Senhor, poder receber do Senhor a sua palavra, que é tão poderosa e que nos sustenta. Como é bom servir a este Jesus, que nós temos tantas coisas boas, gloriosas, para falar sobre Ele e para viver as nossas vidas conforme a vontade dEle. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo e poderoso, neste mesmo pensamento de oração, nós queremos aqui, Pai, agradecer ao Senhor por este culto, que nós agora estamos finalizando aqui, como família, nessa comunhão. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, para que durante essa semana, durante os nossos momentos, nós possamos realmente refletir a glória do Senhor como Jesus. Que o Senhor nos despeça em paz, com a paz que vem do Senhor. Nós vamos agora, ó Pai, ter o ensino da sua palavra através da escola bíblica dominical, falando sobre a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria do alto, não a terrena. Que o Senhor continue nos instruindo, que
Que o Senhor, Pai, abençoe a sua igreja, aqui e em todo lugar nessa terra, para que possam sempre saber dizer quem é Jesus. E é através deste nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.